Neste vídeo, você não vai ver um conceito comum de engenharia de prompt. Nós fizemos um estudo que une a arte do diálogo de Sócrates, a lógica rigorosa de Aristóteles e a dialética transformadora de Hegel e Marx, e conecta toda essa sabedoria ancestral ao conceito de engenharia de prompt. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma análise profunda aqui com a gente? Hoje o papo é sobre dialética. A gente vai explorar, assim, desde os conceitos lá da filosofia até, olha só, como isso pode ter a ver com inteligência artificial. Vamos usar como base um documento bem interessante, a Dialética, Conceitos e Aplicações Filosóficas. E olha, acho super importante a gente começar pelos pensadores, sabe? Sócrates, Platão, Hegel, para construir essa base sólida primeiro, antes de sair conectando com o IA e tudo mais, né? Senão a gente pode acabar pulando coisas essenciais. Exatamente. É fundamental ter essa base. Porque a dialética, assim, na essência é isso. Um jeito de entender as coisas olhando para os opostos, para o confronto de ideias. É um processo de questionar, analisar. A própria origem da palavra já sugere isso, né? Desenvolvimento pelo conflito que depois se resolve. Então vamos nessa. Começando por Sócrates. Muita gente chama ele de pai da dialética. O que eu acho demais nele é como ele pegou a conversa e transformou numa ferramenta de investigação, a tal da maêutica. Aquela ideia de fazer nascer as ideias no outro, só com perguntas para mostrar as contradições. É genial, né? Sim, ele deu um método para isso, né? E Platão, que foi aluno dele, pegou essa ideia e, bom, levou para outro patamar. Para Platão, a dialética era mais que um método. Era a própria filosofia em ação. O caminho para chegar no conhecimento verdadeiro lá no mundo das ideias. Ele usava os diálogos para isso. Mas aí vem Aristóteles e parece que ele dá uma puxada para a realidade, talvez? Isso, uma visão mais prática. Ele via a dialética como um tipo de raciocínio lógico, sim, mas partindo de opiniões prováveis, do que a maioria das pessoas aceitava. Era útil para o debate, para construir argumentos com base no senso comum, sabe? Entendi. E ele também fez aquela conexão com a retórica, né? Falando que uma era a outra face da outra. Exato. São complementares, de certa forma. Agora, dando um salto gigantesco na história, a gente chega em Kant. E aí a coisa fica um pouco mais complexa. Kant via a dialética com uma certa desconfiança. É? Como assim? Ele chegou a chamar de ciência das ilusões, uma lógica que podia nos enganar por ser baseado em princípios muito subjetivos nos nossos desejos. Ele percebeu que a gente tem uma tendência, uma dialética natural, a tentar justificar o que a gente quer fazer, mesmo que não seja o certo, né? Interessante essa visão crítica. E depois de Kant, Hegel? Aí sim a dialética ganha um protagonismo enorme, né? Total. Para Hegel, é um motor de tudo, do pensamento, da história. É dele aquele processo super famoso. Tese, que é a ideia inicial, antítese, que é a oposição, o contrário, e a síntese, que é a superação dessa contradição, sabe? Uma nova ideia que nasce desse conflito num nível mais elevado. Para Hegel, a verdade não está parada, está nesse movimento. E essa ideia de movimento pela contradição influenciou muito Marx e Engels, certo? Com certeza. Eles pegaram essa estrutura do Hegel, mas, digamos, trouxeram para o mundo material. Aí surge a dialética materialista. O foco muda das ideias puras para as condições concretas, para a realidade material. E a grande contradição que move a história para eles é o conflito de classes. A realidade está sempre se transformando por causa dessas tensões internas. É movimento, historicidade, totalidade, contradição. Faz todo sentido. E antes da gente ir para IA, só para deixar bem claro, qual a diferença principal entre dialética e retórica? Aristóteles já tinha tocado nisso, né? Sim, é uma distinção útil. Basicamente, a dialética busca a verdade, mesmo que seja incômoda, pelo confronto honesto de ideias opostas. Já a retórica, bom, o objetivo principal dela é persuadir, convencer o outro. Então, uma foca mais no conteúdo, na lógica do argumento e do contra-argumento. Isso. E a outra foca mais na forma, na apresentação, no impacto emocional para convencer. São ferramentas diferentes, com propósitos diferentes. Perfeito. E agora, o pulo para o século XXI. Como essa ideia tão antiga que passou por tantos filósofos pode ser relevante para a inteligência artificial? Pois é, aqui a conversa fica bem interessante. Pensa só, a dialética é ótima para lidar com contradição,
com ambiguidade e buscar uma síntese, uma resolução. Isso pode inspirar a IA a fazer o mesmo, a não simplesmente travar quando encontra dados conflitantes, mas tentar entender essa tensão e talvez chegar a uma conclusão mais robusta. Interessante. Tipo, a IA poderia usar um raciocínio mais crítico, analisar diferentes perspectivas antes de formar uma opinião ou dar uma resposta. Exatamente. Incentivaria uma análise mais profunda. Imagina aplicar isso para combater desinformação. Uma IA treinada com princípios dialéticos poderia, por exemplo, identificar uma tese, uma notícia falsa, buscar ativamente a antítese, informações que a contradizem, e avaliar a força dos argumentos antes de concluir algo. Nossa, isso seria muito útil. E aquela ideia do Hegel, da síntese ser sempre um novo começo, isso poderia inspirar IAs que aprendem de forma mais dinâmica? Sem dúvida. Ver o fim de um processo de análise não como um ponto final, mas como ponto de partida para uma nova investigação. Uma IA que se adapta a que evolui seu conhecimento constantemente através dessa tensão e resolução. A dialética oferece assim, um modelo para lidar com a complexidade e a mudança que são super presentes no mundo da IA e dos dados, né? Recapitulando rapidinho, então, a gente fez uma viagem longa. Começamos lá na Grécia Antiga com Sócrates e suas perguntas, passamos pelas reviravoltas com Hegel, Marx, e vimos que essas ideias sobre conflito, contradição e síntese continuam super atuais, né? Podendo até iluminar caminhos para a inteligência artificial. E fica aí uma reflexão final, talvez. Se a dialética é esse motor que avança pela tensão entre opostos para chegar numa nova compreensão, como seria se a gente aplicasse isso conscientemente, no nosso próprio jeito de aprender, ou até na forma como a gente interage com uma IA? Buscar ativamente a tese, a antítese e tentar formular uma síntese. Que novas ideias, que novos entendimentos poderiam surgir disso? Fica a pergunta no ar. Excelente ponto. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal Cyberboard.